Um seguidor do canal fez essa pergunta aí nos comentários. Qual a vantagem de investir em ações, sendo que a renda fixa, na maioria dos casos, rende mais do que as ações? Eu acredito que ele tenha pensado dessa forma por causa do yield, né? Tem muitas ações que você vai ver, principalmente lá no site Fundamentos, e ela mostra que paga 3% de yield, 2,5% de yield, 1% de yield, tá? Então tem muitas ações que o yield dela está abaixo da renda fixa, que atualmente está ali a 6,5%. Porém, não é bem assim que funciona, porque as ações, além de elas terem a distribuição, elas também têm a valorização da ação, a valorização da cota, né? Então eu vou abrir alguns gráficos aqui e eu vou fazer essa comparação, tá? Vamos pegar a renda que a gente teve aí nos últimos 10 anos com a Selic ou com o CDI, né? E comparar com algumas ações para ver qual que é a diferença que teve. Aí talvez vai ficar mais claro essa questão aí dos juros compostos sobre as ações, né? Então vamos lá. Antes de a gente começar, eu gostaria de lembrar você que hoje é o último dia de promoção do meu curso, tá? Então veja aqui, ó, que o curso, o preço dele é R$ 389, podendo parcelar em até 10 vezes no cartão. Se você quiser aproveitar esse desconto, que termina hoje, sexta-feira, até meia-noite, tá? Você vai clicar em comprar. Então veja que o preço é R$ 389. Aqui tá assim, ó, possui um cupom de desconto. Você vai clicar aqui e vai digitar lançamento, tá? Com C cedilha. E dá um OK. E veja que o preço cai para R$ 291,75, 25% de desconto. Lembrando, termina hoje à meia-noite. Então aproveite essa oportunidade aí. Esse R$ 291,75 você também pode parcelar em até 10 vezes no cartão. Muita gente já está aproveitando esse desconto aí de lançamento, então fica o meu convite para você também aproveitar esse desconto de lançamento, tá? Depois de hoje à meia-noite volta ao preço normal. Então vamos falar do vídeo de hoje. Então para a gente começar, eu puxei aqui o dado histórico dos últimos 10 anos da taxa Selic. Tá? E eu puxei aqui o fator diário para a gente ver quanto que se transformaria R$ 1.000 investido lá no dia 2 de janeiro de 2008 até hoje. Qual seria o valor final? E a gente viu que ele chegou aqui perto de R$ 3.000. Não chegou bem a R$ 3.000, né? Se a gente for ver aqui, a gente vê que o valor final aqui, ó, foi R$ 2.955. Então, se você investiu R$ 1.000 na taxa Selic há 10 anos atrás, hoje você teria R$ 2.955. E a gente pode ver, né, como uma característica da renda fixa, que ela sobe, ela não tem quedas, né? Ela só vai para frente. Então essa é a característica da renda fixa. Para a gente calcular aí qual foi essa valorização, a gente pode fazer assim, né? É 2.955 dividido por 1.000 menos 1 vezes 100. Então deu 195% de valorização. Então olha só, se você investisse R$ 1.000 há 10 anos atrás, hoje você teria 2.955, ou seja, você teve 195% de valorização. Então esse foi o efeito dos juros compostos sobre a renda fixa. Vamos fazer algumas comparações agora para ver qual seria o efeito da comparação dos juros compostos, né, com as ações. Vamos lá. Então, olha só, gente, para começar, eu tenho aqui o gráfico eu vou fazer essa comparação com a Itaúsa, tá? ITSA4. Por que eu tenho dois gráficos aqui na tela? Esse aqui da esquerda é um gráfico ajustado, ou seja, cada vez que a ação ela paga dividendos, paga juros sobre capital próprio, esse valor é descontado da ação. Então a parte de trás do gráfico ele vai caindo para ajustar. E com isso a gente consegue avaliar aqui qual foi a rentabilidade que essa ação apresentou. Do lado direito eu tenho um gráfico desajustado, ou seja, é o gráfico somente da cotação, é o valor que essa ação foi vendida exatamente naquela data. Inclusive isso aqui é bom, essa comparação desses gráficos aqui, para você estudar alguns pontos de entrada nas ações. Eu vou falar um pouquinho disso aqui também, já vou aproveitar esse gancho, tá? Então veja a diferença que dá, né? Se a gente for fazer a comparação com a nossa renda fixa lá, eu vou pegar o início de 2008. Então aqui mais ou menos no início de 2008, ó, o camarada que ele comprou lá as ações de Itaúsa, até hoje, com o fechamento aí do último pregão, ele teve 400% de valorização. Detalhe, usando o gráfico da esquerda aqui, que eu considero reinvestimento dos dividendos, tá? Então, se você pegasse e somar os dividendos que essa empresa pagou, mais a valorização da cota, você teve 400% de valorização. Então, a gente vê que já é um valor bem acima
do que o CDI ofereceu lá, que foi 195% de valorização. Olha só o que aconteceria se o investidor ele não reinvestisse os dividendos. Então eu tenho aqui em 2008 também, eu vou pegar mais ou menos aqui no meio, e eu faço essa comparação, ó, com o fechamento do último pregão, daria 24% de valorização. Então veja que Itaúsa, ela não é um tipo de ação que ela valoriza a cotação. Em 10 anos ela teve uma valorização de 24%, praticamente aí só a inflação, talvez nem isso, né? Então, para que você consiga retorno numa empresa como uma Itaúsa, você precisa reinvestir os dividendos. Aí você vai perceber o efeito dos juros compostos na ação. A gente viu que tem uma diferença, reinvestindo deu 400% e sem reinvestir deu 24%. Essa semana, inclusive, alguém me perguntou aí se a Itaúsa ainda estava no preço de entrada. Eu digo, olha, na minha avaliação eu acho que está um pouco cara, né? Mas para longo prazo isso não vai fazer muita diferença, você precisa acumular capital, reinvestir dividendos e tal. Mas se você pensa num curto prazo, né, num prazo menor, ela está um pouco acima do preço. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Veja que historicamente, se a gente for analisar o gráfico desajustado, a Itaúsa, ela nunca passou abaixo aqui, ó, de R$ 7,00, tá? E ela também nunca passou acima de R$ 13,80, de R$ 14,00. Ela bateu, desde 2007 lá, ó, ela bateu 3 vezes em R$ 14,00. E quando ela chega em R$ 14,00, ela não passa, tá? E aí, se você for olhar somente o gráfico ajustado, você vem aqui e você vai pensar que o investidor ele pagou há 10 anos atrás R$ 2,00 em Itaúsa. Mas não, ele não pagou R$ 2,00. R$ 2,00 é o gráfico ajustado, descontando já o valor dos dividendos. Mas a Itaúsa ela nunca foi vendida a R$ 2,00. Ela até foi vendida lá quando abriu o capital. Mas nos últimos 10 anos, ela não foi vendida a R$ 2,00, que é o que a gente vê aqui, ó, né? Ó, esse valor de R$ 2,00 aqui, ó, ela não foi vendida nesse valor. Ela foi vendida em 2008, no mínimo ela chegou aqui, ó, em 5,20, mas o preço médio, que é onde os fundos que ela encontra, ó, é na casa dos R$ 7,90, R$ 8,00. Então, quando você avalia o gráfico desajustado, é claro que passado não significa nada em relação ao futuro, mas a gente vê que é uma empresa, é uma ação que a característica dela é, quando ela chega perto dos R$ 8,00, ela acha o fundo, e quando ela chega perto dos R$ 14,00, ela acha o topo. Historicamente, nos últimos 10 anos, mostra que é assim. Então, até que isso mude, que a empresa mude essa característica, eu acho interessante respeitar essa informação. Então, é muito interessante você comprar uma Itaúsa quando ela está abaixo de R$ 10,00, por exemplo, porque ela está abaixo da média. Ó. R$ 10,00 seria mais ou menos aqui, ó, nessa linha aqui. Ó. Então, abaixo dessa linha, veja que ela está abaixo da média. Então, você consegue comprar num preço mais descontado. Quando ela está acima disso, ela não vai passar muito desse valor. Então, historicamente, a gente vê que nos últimos 10 anos, 3 vezes ela bateu nos R$ 14,00 e volta, tá? E também ela não baixou de R$ 8,00 ali. Então, com isso também a gente consegue ver como que funciona uma empresa que ela distribui dividendos. A Itaúsa é uma das maiores pagadoras de dividendos. E veja que não cresce. Uma empresa que ela distribui dividendos, ela não cresce a cotação. Então, isso a gente pode ver aqui, ó, ela anda de lado a cotação há 10 anos. Já se a gente for calcular os dividendos, aí sim, né? Aí a gente vê aqui que teve uma valorização aí de 400% até mais de 400%, beleza? Vamos fazer essa comparação com outras ações também. Eu vou colocar aqui o Bradesco. Olha só, aqui eu estou com o gráfico do Bradesco dos últimos 10 anos. Mesma coisa, né? Se a gente for fazer a comparação lá com a Selic, então o cara que comprou aqui, ó, no começo de 2008, ele pagou mais ou menos aqui. Atualmente ele estaria com uma valorização de 280% em Bradesco. Então veja que já passou os 195% do CDI. Mostramos aqui que a ação do Bradesco foi mais vantagem, 10 anos. Agora, se você comprou e não reinvestiu os dividendos, então você pagou mais ou menos esse preço aqui, e veja que atualmente ela está praticamente no mesmo preço, então deu 16% de aumento. Então o camarada que ele comprou Bradesco e não reinvestiu os dividendos, ele não teve valorização. E a mesma coisa que a gente comparou com o Itaúsa, veja que historicamente quando o Bradesco ele chega perto de R$ 20 aqui, ele não cai mais. É o fundo, nos últimos 10 anos o fundo dele foi próximo dos 20. E da mesma forma o topo dele foi perto dos R$ 40. Então, quando a gente olha o gráfico ajustado, a gente vê, pô, o cara pagou lá
5,70 em Bradesco em 2008. Em 2008 não chegou em 5,70. Isso é considerando o desconto dos dividendos que foi pago, para a gente saber qual foi a valorização no caso de reinvestimento. E a gente vê aqui que teria uma valorização aí de 300% ou mais. E aqui desse lado a gente pode ver então que o mínimo que ele chegou aí foi R$17 nos últimos 10 anos o Bradesco, tá? Vamos fazer essa comparação com a VEG. A VEG ela teve vários desdobramentos, né? Então o gráfico desajustado ele fica um pouco difícil de avaliar, porque essas quedas aqui, ó, queda de 50%, o que é? Desdobramento, né? Então por isso que dá essa distorção no gráfico. Então aqui o gráfico desajustado ele não é muito indicado para você fazer alguma avaliação, tá? Mas se a gente for ver aqui no gráfico ajustado, a gente pode ver também que o cara que investiu lá em 2008, ele comprou a VEG nessa faixa aqui. Então atualmente ele está com 400% de valorização da VEG nos últimos 10 anos. E se você for lá no Fundamentos, olhar o yield da VEG, vamos dar uma olhadinha. Ó, o site Fundamentos nos mostra aqui que o dividend yield da VEG é 1,8%. Ou seja, bem abaixo da Selic, né? A Selic está lá 6,5% e o yield da VEG está 1,8%. Mas é por isso que eu quero dizer, o yield isolado, ele não significa nada. Então você pensar, eu não vou comprar VEG porque o yield é muito baixo. O cara que pensou isso, ele perdeu de ganhar uma valorização de 400% ou mais de 400% aqui nos últimos 10 anos. Por quê? Porque o que importa é aquilo que eu sempre falo, a empresa tem que dar lucro. Se ela dá lucro, ela vai crescer a cotação. Então, se ela é uma boa pagadora de dividendos, ela vai distribuir todo esse lucro ou ela segura, reinveste e a empresa cresce. Tá? Então, a gente viu aqui, até agora, todas as empresas que a gente viu, ela ultrapassou aí a rentabilidade da Selic. Vamos ver uma outra boa pagadora de dividendo, que é a ENGIE Brasil, ED3 de energia. Então aqui a gente pode ver também o cara que comprou ENGIE Brasil em 2008, tá? Ele está nesse momento com uma valorização de 240%, ou seja, ganhou também da Selic, né? Se você não reinvestiu os dividendos, você estaria com uma valorização de 98%. Então nesse caso, a Selic, ela ganhou, mas aí você não reinvestiu os dividendos, mas de qualquer forma você recebeu eles. Então, ou seja, de qualquer forma, a ação da ENGIE também superou a Selic. Esse gráfico desajustado aqui da ENGIE Brasil, a gente pode ver bem o que acontece com uma empresa que distribui dividendos. Quando de 2008 ali, ó, até 2012 para 2013, a ENGIE Brasil ela não distribuía muito dividendo. Então veja que ela teve uma alta aqui, ó, de 160% nesse período. E se você não reinvestisse os dividendos, você teria ali 120%, 130%. Ou seja, ela também valorizou. Quando passou de 2012 ali, ela se tornou uma vaca leiteira. Ela começou a distribuir muito. Então quando a empresa distribui muito, veja que ela continuou crescendo. Então de 2008 para frente, ali, 2012 ali, né, para frente, ela teve um aumento de 60%. Porém, se você não reinvestiu os dividendos, você teve um aumento ali de 10%. Então veja que ela começou a andar um pouco de lado a partir dessa data, tá? Porque ela começou a distribuir mais. Então a empresa que distribui muito, ela não cresce na cotação. Empresa que dá lucro e não distribui, ela cresce na cotação. Então o resultado final sempre vem do lucro. Mas enfim, eu espero que eu tenha atingido o objetivo desse vídeo, que era responder a dúvida do seguidor, que ele fez a comparação, poxa, vale a pena comprar ações se a maioria delas perde para o CDI? Então eu acredito mesmo que ele considerou somente o yield. Então eu mostrei aqui que o yield isolado não significa nada. O que importa é a soma do yield mais o crescimento da cotação. E o que vai entregar um bom yield e um bom crescimento de cotação? Lucro, tá? Tem que ter lucro. Se não tiver lucro, não vai para frente. Se esse vídeo foi útil, não esqueça de deixar o seu joinha aí, se inscreve no canal, tá? Um recadinho para vocês, galera. Eu recebi um e-mail do YouTube aí que ele vai desinscrever várias pessoas por causa de spam e tal. E sempre que acontece isso, o YouTube acaba desinscrevendo várias pessoas que não são spam. Então, nas próximas semanas aí, dá uma olhadinha. Se você for desinscrito do canal aí, se inscreve de novo, tá? Aproveite a promoção no meu curso que termina hoje, é sexta-feira, à meia-noite. Por esse vídeo é isso, abraço.